Eu estou aqui para falar para vocês a respeito do parcelamento de débitos do microempreendedor individual, o MEI. Primeira pergunta que a gente tem que responder é: por que eu tenho que parcelar meus débitos? E a resposta é simples: para manter a regularidade fiscal perante a União de forma geral. Perante a Receita Federal, porque se eu precisar de uma certidão negativa, eu tendo esse parcelamento e estando em dia com as minhas prestações, eu vou conseguir obter essa certidão de regularidade fiscal. E um outro ponto que também é muito importante é a obtenção de benefícios previdenciários, como a aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-maternidade. Eu estando regular com as minhas contribuições, eu tenho condições de obter esses benefícios previdenciários, tá certo? Então, o porquê parcelar? Porque nós temos essas duas vantagens. E agora, o que eu tenho que fazer e como que eu vou parcelar esses débitos? Bem, a primeira coisa que nós temos que salientar, e talvez o ponto mais importante: eu quero parcelar meu débito, eu posso simplesmente entrar lá no portal do Simples Nacional, do microempreendedor, e já solicitar fazer o pedido de parcelamento? Não. O primeiro passo e o mais importante é entregar as declarações anuais que você está obrigado enquanto microempreendedor. As declarações anuais que nós chamamos das NC-MEI. Ou seja, eu tenho que entregar primeiramente as declarações. Por quê? Porque são essas declarações que vão fazer com que os débitos existentes apareçam nos sistemas de cobrança da Receita Federal e me permitam parcelar. Então, o primeiro passo, temos que verificar quais são as declarações que eu não entreguei e providenciar essa entrega. Como é que eu faço isso? Lá no portal do empreendedor, do Simples Nacional, do MEI, nós temos como verificar as declarações que foram transmitidas. Esta consulta é muito simples. Dentro do portal, consulta declarações transmitidas. Vamos verificar então quais são as declarações que foram transmitidas e aquelas que estão faltando. Faltando alguma, providencie primeiramente a entrega. Esse é o primeiro passo. Não adianta pensar em parcelar débitos sem antes ter entregue a sua declaração. Entregue a sua declaração. Depois de entregue a sua declaração, depois da entrega, pense mais ou menos em uns 5 dias, uma semana, para pedir o seu parcelamento. Porque este prazo é o tempo, pode demorar menos, pode demorar no máximo isso, para que aquela declaração que você entregou seja processada e os débitos alimentem as bases de dados da Receita Federal, permitindo assim o parcelamento dessas dívidas confessadas. Então, entreguei a declaração que estava faltando. E aí eu aguardo um pouquinho. Pode acontecer dessa alimentação ser muito rápida. Você entregar num dia e no dia seguinte os débitos já estarem lá. Ótimo. Mas tenha essa cautela. Você, no momento de pedir o seu parcelamento, você vai verificar quais são os débitos que você está parcelando. Então, tenha esse cuidado de analisar se todos os débitos que você deseja parcelar estão aparecendo na hora do pedido de parcelamento. Então, primeira coisa, entregue a declaração, aguarde um tempinho para entrar nesse pedido de parcelamento, tá certo? Dando um tempo para os débitos declarados alimentarem a base de dados da Receita Federal. Falando especificamente aí dos parcelamentos, que tipo de parcelamento nós temos? Nós temos agora um parcelamento normal de débitos, ou seja, um parcelamento que nós chamamos convencional e um parcelamento especial. Ambos têm uma parcela mínima de R$50. Você vai dividir a sua dívida em determinado número de parcelas, mas cada parcela tem um valor mínimo de R$50. E a parcela não é fixa, ela vai sofrer acréscimos da Selic mensalmente, tá certo? O parcelamento especial de débitos, ele tem alguma diferença
do parcelamento convencional. A primeira delas qual é? A quantidade de parcelas. A primeira e grande diferença, o parcelamento especial, ele permite a divisão da dívida em até 120 prestações mensais. Lembrando, parcela mínima de R$ 50. Enquanto o parcelamento convencional permite apenas a divisão em 60 parcelas. Já no parcelamento especial, que tem essa facilidade de maior número de prestações, nós temos uma restrição. Qual é essa restrição? Só podem ser parcelados débitos até a competência maio de 2016. Então, se eu quero parcelar a minha dívida em até 120 meses, eu tenho que lembrar, eu só posso parcelar débitos até a competência maio de 2016 para este parcelamento especial em 120 meses. Enquanto o parcelamento convencional, não, ele não tem qualquer restrição. Você pode parcelar qualquer débito até o último que foi declarado. A declaração, lembrando, se estamos em 2017, a última declaração entregue se refere ao ano anterior. Então, quais serão os débitos que entrarão neste parcelamento convencional, que não tem a restrição de período? Os débitos até dezembro de 2016. Os períodos atuais, eles não podem ser parcelados este ano. Somente quando for entregue a declaração de 2018, aí sim eles poderiam ser parcelados. Bom, e quanto ao prazo para solicitar esse parcelamento? No caso do parcelamento especial de débitos, aquele que é em 120 meses, existe um prazo. Você só pode solicitar esse parcelamento até o dia 2 de outubro de 2017. Já o parcelamento convencional, não. Ele pode ser solicitado a qualquer tempo. Eu posso solicitar agora, como eu posso solicitar em 2018. Tá certo? A qualquer tempo ele pode ser solicitado. Lembrando que sempre temos como foco a sua regularização perante a Fazenda Nacional, tanto para fins da certidão como para fins de regularidade das contribuições para o INSS. Certo? Uma dica aqui para vocês, gente. Como eu disse, nós temos dois tipos de parcelamento. Esse convencional, em 60 meses, e outro especial em até 120 meses. Muitas vezes, a dívida do microempreendedor é pequena. E como nós temos a parcela mínima de R$ 50, às vezes nem é permitido, não vai dar para parcelar nem em 50, que dirá em 120 meses. Então, uma coisa que eu oriento aqueles que vão dar as orientações e prestar esclarecimentos a esse público é simular o que é melhor para aquele cliente que você está atendendo ou aquela pessoa que você está orientando. Nós vamos já voltar a falar desse ponto, dessa questão da simulação. Mas é importantíssimo avaliar, no caso específico, o que é mais vantagem para aquele microempreendedor. Parcelar em 120 meses, parcelar em 60, ou ter um único parcelamento, 2 parcelamentos, nós vamos voltar a falar disso. E verificar como nós podemos fazer essa simulação, tá certo? Então, vamos começar do início. Já entreguei as minhas declarações e agora eu vou pedir o parcelamento. Então, eu tenho que acessar o portal do microempreendedor dentro do portal do Simples Nacional. E para eu poder fazer esse acesso, para eu pedir o parcelamento, é necessário que eu tenha o código de acesso. Então, com base no código de acesso, é que eu vou ter acesso a essas informações e poder pedir o meu parcelamento. Se por acaso eu não gerei o código de acesso, eu vou ter que gerar esse código de acesso primeiro e depois eu entro no portal na opção de parcelamento. Acessando o portal de serviços, parcelamento, vão ser apresentadas essas duas possibilidades. O parcelamento especial de débitos em 120 meses, lembrando, abrangendo a competência até maio de 2016, e o parcelamento de débitos do microempreendedor, que é aquele parcelamento convencional, que não tem prazo para ser solicitado e permite o parcelamento em até 60 meses. Bem,
Qual é a minha dica aqui? Já dei essa dica, vamos simular uma coisa e outra, tá certo? Quais são as funcionalidades? Depois que eu selecionei um dos dois parcelamentos, vai ser apresentada uma lista com as opções que nós temos. Nós vamos ter o pedido de parcelamento, a emissão da parcela, temos também a possibilidade de consulta aos pedidos de parcelamento e existe a desistência do parcelamento. Um detalhe aqui, por enquanto, para o parcelamento especial, nós não temos ainda a opção para a desistência, mas ela vai ser incluída assim que esse período de adesão do parcelamento até o dia 2 de outubro, assim que concluir esse período, ela será incluída. Então, ao término do período de adesão, ele também vai poder desistir do pedido solicitado, tá certo? Voltando à questão da dica, então. Vamos simular pedidos de parcelamento, tanto em 120 como em 60 meses, para conseguir analisar qual é a situação daquele microempreendedor. Por quê? Porque existem casos, como eu havia comentado, que a dívida pode ser apenas de 1 ano ou 2. E aí, eventualmente, é melhor ele pedir um único parcelamento, fazer uma única solicitação. Por quê? Porque nós temos que lembrar que, ao pedir o parcelamento, se um contribuinte pedir um parcelamento especial, um parcelamento convencional, ele vai ter que pagar, na verdade, uma parcela do parcelamento especial, que é no mínimo de R$50, uma outra parcela do parcelamento convencional de mais R$50 e a parcela que ele deve do mês corrente. Então, por isso é que é importante essa análise e essa simulação, tá certo? Vamos lá. Primeiro passo, então, entrei no portal e vou fazer essa simulação. Selecionei um dos dois pedidos de parcelamento, não importa se o especial ou o convencional. A primeira pergunta que é feita pela aplicação é se aquele contribuinte deseja parcelar débitos não exigíveis para fins de contagem de carência previdenciária. O que significa essa pergunta? É a primeira coisa que a gente tem que esclarecer. Essa pergunta, na verdade, dependendo da resposta dela, e também vai depender de cada caso individual, pode traduzir que aquele microempreendedor, ele deseja parcelar débitos, genericamente falando, anteriores a 5 anos. O que são esses débitos não exigíveis? São aqueles débitos que podem ser considerados, entre aspas, prescritos para fins de cobrança, mas para fins de carência das contribuições previdenciárias, o contribuinte pode querer pagar. Então, se ele deseja parcelar essas competências anteriores aos 5 últimos anos, ele respondendo sim a esta pergunta, ele pode recuperar esses débitos para serem parcelados. Um detalhe, para fins de contagem da carência previdenciária, só são recuperados os débitos a partir da primeira competência em que houve o pagamento em dia. Então, não adianta ele responder, não, eu quero sim parcelar os débitos não exigíveis. Mas para um contribuinte MEI que nunca efetivou nenhum pagamento, ele responder sim não vai fazer diferença nenhuma. Por quê? Porque na hora que ele for formalizar o pedido, como ele não tem nenhuma competência paga anteriormente aos 5 anos, só vão ser recuperados períodos exigíveis, que se referem aos últimos 5 anos, tá certo? Então, para um contribuinte que eventualmente se formalizou como MEI, mas não efetivou nenhum pagamento, tanto faz responder sim ou não a esta pergunta, ele só poderá parcelar os débitos referentes aos últimos 5 anos. Entretanto, aquele MEI que pagou alguns períodos, vamos dizer, ele se formalizou lá em 2009 ou 2010, pagou alguns períodos e depois ele teve uma dificuldade, parou de pagar, vamos dizer que ele tenha dívidas de 2012 para frente, 2013, 14, 15,
Esse caso, se ele responder sim, eu desejo parcelar débitos não exigíveis, serão recuperados os débitos desde lá do primeiro pago, seria 2012. Tá certo? Então, essa é a diferença desta pergunta. Sim ou não, você deseja parcelar débitos não exigíveis ou não, significam aqueles anteriores aos 5 anos ou não. Só quero parcelar os últimos 5 anos. Lembrando, o termo inicial é o primeiro pagamento efetivado em dia. Tá certo? Então, essa é a diferença fundamental desta questão, colocada para uma resposta do microempreendedor. Voltando ao pedido de parcelamento, se for selecionado então o pedido de parcelamento em 60 meses, como eu disse, vão ser recuperados todos os débitos até a última declaração, que fizeram parte da última declaração entregue. Agora, em 2017, o último período é dezembro de 2016. Então, todos esses débitos até dezembro de 2016 são recuperados. Já para o parcelamento especial, são recuperados apenas os débitos até maio de 2016. E neste momento em que você está formalizando o pedido de parcelamento, você não tem como selecionar. Eu quero só parcelar a contribuição previdenciária, quero deixar de lado o ISS e o ICMS, ou eu quero parcelar o período tal e não quero parcelar o outro período. Não existe essa possibilidade. Todos os seus débitos, ou seja, a integralidade da sua dívida será objeto do parcelamento que está sendo solicitado, certo? Voltando, faça a simulação. Essa é a melhor dica. Simule o pedido em 120, simule o pedido em 60. Não confirme, você não tem um simulador, você está trabalhando no ambiente real, mas simule o pedido sem concluir, sem confirmar aquele pedido. Por quê? Porque ao selecionar o pedido, ao final desse pedido, você respondeu sim ou não, o sistema, o aplicativo do parcelamento do Simples vai recuperar toda aquela dívida e vai exibir para você qual é o número máximo de parcelas e o valor daquela parcela. Então, com este resumo, é possível você, de posse desses dados, analisar qual é o melhor para aquele caso que você está analisando. É interessante ter um parcelamento especial que vai até 120 meses e ter também um convencional pegando os outros meses, ou não. Eventualmente, só o especial agora e aquele contribuinte pode pagar as parcelas mensais que ele está devendo de períodos posteriores, emitindo o DAS normal sem pedir o parcelamento. Numa situação como essa, cabe lembrar, ele não vai ter direito a uma certidão. Ele também tem dívidas para efeitos previdenciários. O que mantém a regularidade é o parcelamento em dia. Mas, dependendo do caso, e aí cabe análise caso a caso, analisar para aquele microempreendedor qual é a melhor alternativa. Eventualmente, ele mantém um parcelamento em menos quantidade de parcelas, em 60 meses. Às vezes, algum valor pequeno, por exemplo, é vantagem ele só pedir o de 60 meses. Então, analisar cada um dos casos. E isso se faz com a simulação de um parcelamento especial e um parcelamento convencional. Tá certo? Simulando, você verifica o que é mais vantajoso para aquele contribuinte, para aquele microempreendedor. Porque, mais uma vez, eu destaco, se tiver 2 parcelamentos e ainda a parcela do mês, ele vai ter que recolher numa parcela mínima R$50 de um, R$50 do outro parcelamento e mais a parcela devida no mês, tá certo? Quem optar por fazer a solicitação dos 2 parcelamentos tem que respeitar uma regra. Qual é esta regra? Primeiro você pede o parcelamento especial. Depois que este parcelamento especial estiver validado, confirmado, aí sim pede o parcelamento em 60 meses. Um contribuinte que tenha um parcelamento já de 60 meses, eventualmente, tenha pedido de 60 meses, ele vai ter que desistir desse para poder pedir o parcelamento especial.
certo? Então, primeiro passo, decidiu que quer os dois? Formalize primeiro o de 120 meses. Somente após a validação desse pedido é que vai fazer a solicitação do parcelamento em 60. Entramos na internet, fizemos aquela simulação, decidimos que vamos pedir um deles. Feita aquela pergunta, respondida aquela pergunta, será apresentado para o usuário um recibo desse parcelamento, que contém o quê? Aquele resumo, a quantidade de parcelas, o valor mínimo pago da primeira parcela, lembrando que ela sofrerá reajuste da Selic, a quantidade de parcelas e também a lista dos débitos. E ele pode imprimir esse recibo com todos os dados daquela negociação e, essencial, imprimir o documento de arrecadação para o pagamento da primeira parcela. Por quê? Porque o parcelamento, ele não será validado se não houver o pagamento da primeira parcela até a data de vencimento que vai aparecer naquele documento. Aqui é importante destacar uma coisa. Imagine que você está no dia 31 de um determinado mês. E aí, nesse dia, o microempreendedor, eu gostaria de parcelar meus débitos. Se ele não efetivar a negociação, confirmar a negociação e pagar no dia 31, ele vai ter um problema. Por quê? Porque na virada do mês o cálculo muda. Então, aquele microempreendedor que buscar no último dia útil do mês qualquer esclarecimento para o pagamento e parcelamento da dívida, oriente ele a voltar no dia 1º, porque aí nós temos segurança de mais 30 dias para poder fazer isso com certa cautela. O pagamento deve ser efetivado, então, para validar o parcelamento até a data que está especificada no documento. Existe naquele documento de arrecadação, o DAS, a informação que ele é válido para o pagamento até a data X. E é este pagamento realizado até esta data que vai validar aquele pedido de parcelamento. Se pagou, esqueceu, pagou no dia seguinte, aquele parcelamento não será validado. Importante olhar e cumprir essa data para o pagamento da primeira parcela, tá certo? Ele só é considerado válido a partir da entrada deste pagamento. Muito bem, feito esse pedido de parcelamento, qual é a outra possibilidade que eu tenho dentro do aplicativo do parcelamento no portal do microempreendedor? Eu fiz a emissão, fiz o meu pedido, fiz a emissão da primeira parcela, eu paguei a minha primeira parcela, depois de alguns dias esse sistema vai fazer a validação do parcelamento e aí eu tenho que pagar uma parcela por mês. Como eu já salientei, ela sofre correção. E como que eu faço para emitir e saber qual é essa correção? Eu vou de novo lá voltar no aplicativo, no portal do Simples, vou escolher o parcelamento que eu tenho e vou solicitar a emissão de parcela. Então, esta funcionalidade permite que seja emitido o documento de arrecadação do Simples, o DAS, tanto do parcelamento, da parcela daquele mês, como de uma parcela eventualmente que eu esqueci de pagar do mês anterior. Vejam, a parcela que vence no mês em que eu estou só está disponível a partir do dia 10. Então, eu só posso entrar no portal para emitir a parcela a partir do dia 10, porque antes disso eu não vou ter como emitir a parcela deste mês. Até o dia 10 eu consigo eventualmente emitir uma parcela de um mês anterior que eu, por acaso, esqueci de pagar. Lembrando, não esqueçam de pagar mais do que 3 parcelas, porque senão esse parcelamento será cancelado. O máximo de parcelas em atraso, tá certo? 2. Chegou a 3, ele será rescindido. Então, se eu esqueci de pagar o mês anterior, eu posso entrar até o dia 10 e emitir o DAS daquela parcela que eu esqueci de pagar. Dou um tempinho de pelo menos uns 5 dias, deixo esse pagamento entrar e após o dia 10, vou lá novamente para emitir o documento de arrecadação deste mês. Então, não façam coisas tão rápidas. Exemplo, entro no dia 9 e emito a parcela em atraso e no dia 10 vou lá e emito a parcela do mês. Por quê?
porque a parcela do mês será emitida sem considerar o pagamento anterior. Então, deem um tempo para que essa parcela seja alocada, como nós falamos, seja vinculada aos débitos parcelados. E aí, depois dessa amortização, emitir o documento de arrecadação do mês atual. Então, dá um tempinho, sempre antes do dia 10, procure pagar a parcela devedora e depois, até mais para o final do mês, pagar a parcela do mês. Também é possível consultar os pedidos de parcelamento a qualquer tempo, numa opção lá no portal. Para resumir assim essa nossa apresentação, parcelamento em 60 meses, que é o chamado parcelamento convencional, pode ser solicitado a qualquer tempo. Lembrando, você só pode ter um parcelamento convencional ativo. Se eu fizer o parcelamento convencional agora, por exemplo, eu não posso, eventualmente, o ano que vem, após a entrega da minha declaração anual, fazer um novo pedido. Eu posso até desistir daquele parcelamento que eu fiz agora e fazer um novo em 2018, incluindo novos débitos. Mas isso só é permitido uma vez por ano. Já o parcelamento especial em 120 meses, ele está restrito a um prazo. Ele só pode ser solicitado até o dia 2 de outubro de 2017 e ele pode coexistir com o parcelamento em 60 meses. Lembrando que para este parcelamento especial, somente as competências até maio de 2016.